Olá, irmãos. Irmãos, hoje eu vim falar para vocês sobre a escravidão negreira nas igrejas evangélicas do Brasil. É importante que vocês também conheçam esse assunto, irmãos, porque muitos não conhecem da escravidão negreira nas igrejas evangélicas do Brasil. Em 1859, era conhecido eles como protestante, não eram evangélicos. E assim, irmãos, é que vocês deveriam procurar saber e analisar, pesquisar, que nós hoje não conseguimos tirar muita gente de dentro das igrejas, dentro dos templos. Por quê? Porque já faz muito tempo que eles pertencem ao Senhor. Há muito tempo, eles, quando chegaram aqui, logo os primeiros colonos batistas e outros, os batistas foram os primeiros. Eles começaram a imitar a Igreja Católica, a batizar os filhos dos seus escravos, como os seus. Como eles faziam isso? Se a mãe do bebê quisesse botar o nome de Samir ou Samires, já não colocava. Por quê? Porque eles não tinham direito a nada. Negro não tem direito a nada. Então, o senhor deles batizavam o nome de nomes europeus, que é esse nome que nós temos hoje no Brasil, são todos nomes europeus. Em vez de Samir ou Samires, que ela queria colocar, então eles batizavam de Gossala, filha de Luísa, ou Teresa, filha de Sebastiana. E assim, esses nomes, Manel, Sebastiana, Tiago, Bastião, Pedrão, Luísa, Teresa, Augusta, Augustina, Alexandrina, Alexandre, todos esses nomes de Maria, da Graça, e outros mais, são nomes europeus. Tiago, Felipe, todos são nome europeu. E assim, irmãos, é que eu quero dizer para vocês que a escravidão negreira nas igrejas evangélicas do Brasil também aconteceu aqui no Brasil. Porque eles vieram para cá com um interesse também de enriquecer à custa da escravidão negreira. Não era à custa do dízimo, porque negro não tinha dízimo, mas sim comprando escravo e vendendo escravo. Eles tinham escravos nas suas lavouras, nos seus sítios, nas suas fazendas, escravos domésticos também. E assim, irmãos, como muitos e outros senhores que vieram para cá, eles foram os últimos que vieram para cristianizar os negros brasileiros. Não os povos brasileiros, mas os negros. Porque os povos que estavam aqui eram eles. E era 80% de escravos e 20% de europeus. Eram poucos, mas esses poucos dominavam toda a terra. E assim, irmãos, é que eu quero dizer para vocês que os filhos dos escravos, eles já temiam o seu senhor e a sua senhora. Com o tempo, houve ali as primeiras escolinhas dominical, que começou no Rio de Janeiro, debaixo das árvores ou nos quintais das casas. E quando um negrinho de outro senhor, que outra religião, viesse assistir a reunião na casa daquele protestante, ou mesmo um casal, eles iam apanhando lá da casa até a casa do seu outro senhor, pingando sangue pelos caminhos, mas ele apanhava muito.
levava muita chibatada. E assim, irmãos, com o tempo chegou a libertação total dos escravos do Brasil, que aconteceu em 1888. Com o passar do tempo, a proibição total de ter escravo aconteceu. E o povo, que chegaram por último, como os protestantes, eles não tinham como ser rico aqui no Brasil. Ser rico. Uma parte passou a ser políticos e outros passaram a ser donos de templos e de igreja. Por isso que hoje tem essa grande plantação de igreja. Mas os missionários começaram a vir da América do Norte para o Brasil e aqui começaram uma missão muito grande, de casa em casa, de cidade em cidade, de casa em casa, de rua em rua, fazendo o que está escrito em Mateus 10, que o mestre enviou os seus discípulos, dizendo: ide e curai, expulsai demônios, né? Elevai a palavra. E assim eles estavam imitando e iam de casa em casa. E a casa que não receber vocês, lá está escrito na Bíblia, porque o nosso mestre não disse isso, mas já está escrito: bata a poeira dos pés e maldiçoe. E no dia do juízo, aquela família que não receber, receberá um grande castigo, pior do que Sodoma e Gomorra. Assim, eles amedrontavam o povo quando não queria receber eles naquela casa. Ou então naquela rua, que não gostava muito, não acreditava no Senhor deles, então eles ameaçavam. E dizia que se a pessoa não ajudasse a eles iam fazer o quê? Nada, mas o Senhor ia destruir, ia enviar o destruidor para destruir tudo o que eles tinham. E isso também aconteceu logo há pouco tempo, porque na minha casa cansou de passar gente assim, de me ameaçar se por acaso eu não fosse me entregar ao Senhor. Como eu nunca me entreguei ao Senhor, eu era sempre ameaçada de o destruidor entrar na minha casa. Mas vamos continuar. Com o tempo veio o embranqueamento brasileiro, onde os europeus começaram a vir para o Brasil para embranquecer ou clarear a conegra brasileira. Chegando aqui, passava a ter estrupamento com as descendentes dos escravos, e assim começou a nascer pessoas mais claras, e ter filhos mais claros, por causa dos estrupamentos, dos assédios e dos amancebos também. Não era por outra coisa, não era por amor, era justamente por ordem para embranquecer a conegra do Brasil e fazer uma mistura, possivelmente para quando o nosso mestre vier, não conhecer quem era os dele. Mas isso deixa para lá, que é com o nosso Pai. Mas vamos continuar. Com o tempo, eles já não sabiam mais o que fazer para fazer igreja. Então, para fazer, tinha que dar aquela cantada nas pessoas. E muita gente que se entregava ao Senhor trabalhava de graça para eles nas igrejas, construindo igreja, por amor ao Senhor. E isso acontecia porque eu sei muito bem que isso aconteceu. E com o tempo, eles começaram a cobrar dízimo das pessoas para poder sustentar os seus templos e as suas vidas, junto com seus familiares. Porque estava escrito lá em Mateus 10 que eles tinham que viver à custa dos membros, à custa daquelas pessoas. Fique naquela casa e
coma e beba, né? Eles têm por obrigação lhe sustentar. É assim como eles entendiam. Mas, ainda hoje, está do mesmo jeito, ou pior. Com o tempo, aconteceu, irmãos, que as escolinhas dominicais começaram a ter muito progresso e até hoje tem pessoas de pele mais clara que chegava a ser cantor e cantoras, professorinha da escolinha, mas aquelas negrinha mais pretinha ficava no canto a esperar a sua vez, porque não foi chamada pelo Senhor. E com o tempo, aconteceu também nesses templos, nessas igrejas, que as pessoas passaram assim despercebido, enquanto eles cantando e louvando embriagavam o povo e o povo lá continuava dormindo, acordava de novo e batia palma. Hoje já tem muitas pessoas que saíram, mas não estão completamente libertos, porque esse costume já vem desde o tempo da escravidão negra. Não foi de agora, irmãos, não foi de agora. Então, vocês, para observar alguma coisa a mais, vocês podem assistir o filme 20 anos ou 12 anos de escravidão negreira no Brasil. Aí vocês vê os assédios e estrupamento das mocinhas e das senhoras morrendo de ciúme das jovens, onde elas levavam chibatada, muitas vezes até a morte ou a perseguição severa. E os seus senhores diziam que lá, um crente muito fervoroso, ele dizia que o sofrimento da escravidão e dos negros e das negras é justificado pela Bíblia. Não era nada demais, porque é justificado pela Bíblia. E tudo que as pessoas passam é porque as pessoas não têm fé e confiança no Senhor. E com o tempo, irmãos, eu queria que vocês entendessem que eu não estou aqui pelo lado de A e nem B. Eu estou aqui só falando sobre a escravidão negreira nas igrejas protestantes do Brasil, onde começou desde muito antes da libertação dos escravos. Muito antes. 1830, 1859, foi quando começou a chegar os primeiros missionários aqui no Brasil. E hoje, irmãos, está aí a grande plantação de igreja, muita gente lá dentro, mas por que isso? Por que tudo isso? Sabe por quê, irmãos? Por causa da ganância e por causa da chance que não tiveram mais de enricar à custa da escravidão negreira. Porque eles, quando vieram para cá, foi a fim de enricar também à custa de vender escravo e comprar escravo. Comprar escravo e vender escravo. Como não deu certo, aí então, por ordem do Senhor, fizeram grande plantação de igreja e começaram o que está completo hoje. Obrigada.